Oi pessoal, continuando a minha história, cheguei ao Rio de Janeiro em 1959 e aí entrou um outro período da minha vida. Eu fui morar com um tio meu lá do Leme, morava no Leme, tá? O meu primeiro ano no Rio de Janeiro foi na casa dele. Nós morávamos lá, num apartamento que ele tinha pequeno, mas que a gente se acomodou lá, eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, 5 pessoas num quarto, e compartilhamos esse apartamento ali. Ficava na rua Gustavo Sampaio, mas o apartamento dava de frente para o mar. Então, em função disso, eu tive a oportunidade de ver a molecada lá caindo dentro do mar e tal, usando um negócio estranho no pé que eu não sabia o que era. Depois eu descobri que era um tal de pé de pato. E eu comprei um pé de pato, quer dizer, eu comprei não, eu convenci a minha família a investir num pé de pato para mim, na Casa da Borracha, na época. Era um pé de pato parecido com esse que o salva-vidas usava, e foi com ele que eu aprendi a nadar no mar e passei a fazer as minhas loucuras dentro d'água. Minha mãe ficava desesperada. Eu saía em qualquer mar, batendo, seja lá como fosse, eu caía, ia lá para fora pegar onda e eu com 11 anos, com um pé de pato no pé e sem nada na cabeça, né? Completamente louco de fazer uma coisa dessa. Mas graças a Deus nada aconteceu. Depois de algum tempo no Leme, meu pai conseguiu se mudar para a rua, para a Avenida Prado Júnior, aliás, número 60, num prédio onde tinha embaixo do prédio tinha uma boate. Essa boate, se não me engano, o nome era Tabariz, depois metrô, não me lembro. Era um foco de vida alegre da noite do Rio de Janeiro, tá? E essa boate, e as pessoas que frequentavam essa boate, vieram a ter uma importância muito interessante na minha vida, porque foi através delas que eu tive um grande reforço para aprender inglês, para eu poder ir para os Estados Unidos, que vocês vão ver depois em uma outra situação, tá? Então, nesse período foi um período bastante interessante, eu adolescente, tá? Estudei numa escola lá do Leme chamada Marechal Trompovs, que depois Infante Dom Henrique, finalmente fui para uma escola noturna, porque meu pai, durante um período, eu estudei numa escola de Ipanema chamada Colégio Rio de Janeiro. Foi a melhor escola que eu tive. Porque eu não gostava de estudar, né? A verdade é essa, tá? Eu não gostava de estudar, eu tinha verdadeira reação, ficar lendo, ficar fazendo dever de casa, um negócio que não me agradava. Então, sempre que eu podia, eu fugia disso. E é claro que sofri, as consequências foram desagradáveis em alguns casos, né? Minha primeira experiência de colégio aqui no Rio de Janeiro foi um colégio Guanabara, lá em Botafogo, sempre segundo, aí eu fui para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma escola maravilhosa, tive realmente grandes professores ali, mas meu pai, por dificuldades que ele tinha financeira, não conseguiu sustentar minha matrícula nessa escola, e aí eu terminei saindo dali e fui para o colégio público. Bom, estudar à noite, e finalmente depois fui para um outro curso, que era um curso de madureza, não sei se você já ouviu falar disso, que é o artigo 99, onde você estudava, fazia uma prova, aí você era aprovado no 2º grau, tinha uma coisa dessas aí. Isso tudo aconteceu antes de eu ir para os Estados Unidos, porque a família da minha avó achava que eu era um garoto inteligente, mas estragado aí pela vida de Copacabana. Resultado, me mandaram para os Estados Unidos. Isso é uma história que eu vou contar num vídeo adiante, ok? Então, a experiência na Prado Júnior foi uma experiência muito interessante. Infelizmente, eu não vou ter a oportunidade de contar todos os detalhes aqui, mas eu guardo grandes lembranças dessa época e as dificuldades que eu tinha para saber para onde é que eu queria ir, porque eu não sabia realmente, tinha muita dificuldade. Eu só comecei a perceber para onde é que eu queria ir depois que eu entrei no meu primeiro emprego, mas isso foi depois que eu voltei dos Estados Unidos. Isso aí é uma história que eu vou contar depois. Então, hasta la vista e vamos em frente.